Tudo começa com uma pessoa abrindo os olhos como se tivesse acabado de voltar de uma jornada de horror. Quando o protagonista acorda, ele só consegue abrir os olhos. Está deitado em uma cama de hospital, sentindo dor e lutando para se mover. Lentamente, consegue se sentar, e ao olhar ao redor, percebe que as outras camas estão vazias. A janela atrás dele está quebrada. Tentando fazer um esforço maior para se levantar, mas estando muito fraco, ele desaba no chão, debilitado, ainda conectado a um soro e sofrendo de náusea severa. Ele começa a vomitar. Até mesmo uma ação que para muitos seria normal, era extremamente exaustiva para ele. Mais uma vez ele reúne suas forças, usando o lado da cama de hospital como apoio para se levantar. Preocupado, olha ao redor, esperando encontrar alguém. Mas não havia ninguém ali para ajudar. Com sua força enfraquecida, ele mesmo remove a agulha que o conectava ao soro e começa a andar pelo hospital. Ele percebe que o chão está em ruínas. Ao chegar ao corredor, ele não consegue entender a razão do caos. Ao alcançar o elevador, nota que ele não está funcionando. Talvez não haja eletricidade. Descalço, decide pegar as escadas para ver se encontra alguém no andar inferior. Para seu choque, o andar inferior é igual ao superior. Parece que uma guerra aconteceu naquele lugar. O jovem se pergunta o que poderia ter acontecido ali. Cansado e fraco, ele se agacha ao lado de uma fonte de água e percebe que há água. Ele se hidrata um pouco. É então que algo estranho acontece com ele. Sente como se percebesse a presença de alguém próximo, mas começa a duvidar de si mesmo. Ele pega as escadas novamente, decidindo voltar ao andar onde havia acordado. Vasculhando seus pertences, encontra seu celular, mas não há sinal. Ele olha pela janela quebrada e decide verificar a condição da cidade de cima. Angustiado, vê que não é apenas aquele prédio. Toda a cidade está em completo caos. Nada parece estar funcionando. Os prédios estão danificados, carros abandonados e ninguém é visto nas ruas. Por um momento, isso o enche de raiva por não saber o que havia acontecido. No entanto, aquela presença de antes chama sua atenção. Olhando pela janela, ele vê uma mulher idosa empurrando um carrinho acompanhada por 2 cachorros. Aquela senhora luta para empurrar o carrinho junto com seus animais. Ela sente sua presença e também olha em sua direção. Ele, percebendo que foi notado, abre a boca para gritar e chamar sua atenção, mas após um momento de reflexão, se contém. Ele não sabe o que aconteceu, mas sabe que seu corpo está extremamente fraco. Falha ao tentar gritar e agora mal consegue ficar de pé. Fraco, ele desaba novamente. Ele pensa sobre como não tem mais forças no corpo e se pergunta quanto tempo faz que não come. Ele começa a vasculhar todo o hospital, incluindo a área da cozinha, à procura de algo para comer. Encontra alguns vegetais que já parecem estragados, mas mesmo assim seu corpo não os aceita. Ele sente náusea novamente e começa a vomitar. Fraco, mas por um momento ele pensa ter ouvido alguém. Começa a perguntar se há alguém ali, se há alguém que possa ajudá-lo. Ainda ajoelhado no chão, com um pouco de comida nas mãos, ele tenta comer novamente. Ele pensa que talvez uma guerra tenha acontecido e não tem ideia do que aconteceu com seu pai, sua mãe ou sua família. Ele tem sérias dúvidas sobre o que ocorreu ali. Ele nem sequer sabe há quanto tempo está naquele hospital. Suas memórias são vagas, mas ele se lembra de estar na escola e se envolver em problemas com algumas pessoas. Lembra-se de ser alvo de bullying por parte de alguns colegas. Recorda-se de brigar com 2 deles, mas depois apareceram mais e mais, o que o deixou naquela situação. Ele sabia que não era muito inteligente mexer com uma gangue da escola. Estava apenas tentando sobreviver a todo o assédio. Foi coagido porque não conseguiu trazer o dinheiro que supostamente faria os valentões o deixarem em paz. Pensou que deveria abaixar a cabeça porque não podia lutar contra todos. No fundo, ele não queria revidar, mas os insultos eram mais do que podia suportar. Em seu coração, achava que deveria se render, mesmo que isso significasse implorar perdão. Sabia que não podia fazer muito por si mesmo, e deveria se render o mais rápido possível. Além disso, o líder estava observando tudo, e na presença dele, os outros se tornavam ainda mais agressivos. E para seu azar, parecia que desta vez eles estavam determinados a acabar com ele. Esse protagonista estava sendo espancado por 4 pessoas de uma só vez. Era chutado, socado e constantemente atingido nas costelas. Ele cerrava os dentes enquanto suportava incontáveis golpes, cada pancada aterrissando com toda a força de todos eles. Já próximo ao corrimão protetor, o protagonista desta história perdeu o equilíbrio e infelizmente caiu de um andar muito alto, acordando novamente em uma cama de hospital, muito assustado. Suas memórias terminaram ali, e ele estava determinado a mudar o cenário.
Levantou-se e começou a trocar de roupa, sabendo que ficar ali não traria nada. O comprimento de seu cabelo já estava incomodando. Um sinal de que ele tinha passado muito tempo no hospital. Talvez meio ano ou mais. Achou que deveria procurar pessoas primeiro. E para cobrir seu longo cabelo, colocou um boné. Queria encontrar sua família, mas não sabia se ainda havia policiais ou guardas por perto. Saindo do centro do hospital e começando a caminhar pela rua, ele não fazia ideia de onde começar sua busca. Então começou a andar sem rumo e percebeu que todos os lugares estavam igualmente destruídos. Ele achou que não havia um único local que tivesse sido deixado intacto. As ruas estavam desertas, carros parados por toda parte, como se um grande acidente de trânsito tivesse ocorrido, e a cena era a mesma em todas as direções que olhava. Ao se aproximar de uma máquina de venda automática, ele percebeu que todas já tinham sido saqueadas por pessoas em busca de comida. Ao se virar, ele notou os 2 cachorros que tinham acompanhado a senhora anteriormente, e os animais estavam inquietos com a presença dele. Mas ele viu que a senhora os acalmava. Ela falava com os animais e os alimentava. Virou-se e notou o jovem. O jovem, sentindo-se fraco, perguntou-lhe se estava tudo bem porque queria conversar um pouco. Quando ele tentou dizer algo à senhora, ela lhe entregou um pacote. Depois, disse-lhe para ter cuidado, sobreviver e encontrar um lugar para se esconder. Após isso, ela continuou seu caminho, deixando o protagonista para trás com suas dúvidas. Ao olhar para o pacote que ela lhe deu, ele viu várias latas de comida e começou a comer. Como ainda não sabia do perigo, comeu no mesmo lugar onde estava. E por perto um carro se aproximou. Quando ele se virou ao notar o som do veículo, viu que alguém estava se inclinando levemente para fora do carro, esperando chamar sua atenção. Sem saber que eram pessoas perigosas, ele ponderou. O cara no carro parecia amigável. No entanto, saiu do carro segurando um taco de beisebol. O jovem só queria entender o que estava acontecendo, já que ainda estava confuso. No entanto, foi recebido com golpes. Depois de bater nele com um taco de beisebol e roubar sua comida, o homem até zombou dele, dizendo que não achava que pessoas como ele ainda existiam. A senhora e seus cães viram tudo de longe. Por mais destruída que a cidade estivesse, ela não estava completamente deserta, e parecia estar sendo monitorada por alguém desconhecido em algum lugar. Como se saindo de um portal, vestindo roupas futuristas, alguém apareceu na sala e observou a cama de hospital onde o jovem tinha estado. Alguém observando a cidade, pensou que precisavam encontrar os registros dos estudantes. O protagonista lembrou-se de que antes tinha sido bastante confiante de que era um aluno inteligente. Ele não queria voltar para a escola de jeito nenhum. O mundo havia se transformado em caos, mas talvez isso não fosse tão ruim. Todos os animais lambiam seu rosto. Ele pensou que seu rosto parecia quente. Atordoado, ele perguntou o que havia acontecido. Percebendo que estava no esconderijo da senhora, ela disse-lhe que o tinha visto no hospital e perguntou se ele sabia o que estava acontecendo. Ele perguntou se era uma guerra. A senhora disse que ele poderia chamar assim porque o mundo realmente havia caído no caos. Ela comentou que seus filhotes eram enérgicos e levavam muito tempo para confiar em alguém. O jovem observou que eles não eram muito quietos. Ela explicou que antes eles estavam agitados, agora não mais. No entanto, o cachorro soja parecia querer brincar um pouco com o jovem. Ela queria que ele encontrasse um abrigo, entregou-lhe algumas coisas e pediu-lhe para ter cuidado. O jovem gostaria que ela fosse com ele, mas ela disse que seu companheiro estava fora procurando comida, e se ele visse o jovem ali, não ficaria feliz. Mesmo assim, o jovem grato disse que voltaria para retribuir sua bondade. A senhora disse que ele já havia retribuído, que os humanos eram como sementes que crescem para dar frutos. Enquanto ele ia embora com a bolsa que ela lhe deu, mais uma vez ele a deixou para trás com o coração pesado, andando novamente sozinho pelas ruas vazias de uma cidade destruída. Seu estômago logo lembrou de que precisava de comida. Desta vez ele foi mais cauteloso. Olhou ao redor para ver se havia alguém por perto e escolheu um local tranquilo, longe de qualquer avenida movimentada, onde pudesse ser atacado novamente. Ele caminhou lentamente até encontrar um abrigo. Assim que entrou, pôde ver que havia muitas pessoas dentro, e elas gentilmente o encaminharam à recepcionista. Quando ele chegou até ela, disse que alguém o enviara até lá. Ela perguntou, entediada, se ele era novo na área, se tinha se escondido em algum lugar e agora decidira aparecer. Mas não o deixou dizer nada. Ela perguntou seu nome, idade, e se ele tinha um documento de identidade. Procurando em sua bolsa, ele explicou que era um estudante do último ano do ensino médio e quis saber que dia era. Ela olhou séria para Kanan e respondeu que era 13 de abril, antes de continuar seu trabalho. Ele percebeu que não tinha mais 19 anos. Com o tempo que passara no hospital, já tinha feito 20. O protagonista queria saber se os telefones e a internet ainda funcionavam, e se sim, se ele poderia usar luz.
Impaciente, ela explicou que apenas um sistema de comunicação analógica estava em uso no momento. Ela apontou onde ele deveria esperar e disse que logo chamaria seu nome para terminar de preencher seu formulário. Ao se mover para a área designada, ele viu muitas pessoas, incluindo algumas crianças, bebês e idosos. Parecia que a vida estava lentamente voltando ao normal. Depois de passar a noite ali, pela manhã começaram os exercícios nacionais comuns naquele país. A recepcionista liderou os exercícios, pedindo a todos que fortalecessem seus músculos para quando as coisas voltassem ao normal. Após permanecer no abrigo por algumas semanas, o protagonista começou a entender o estado atual do mundo. O abrigo fornecia o básico para a sobrevivência. Era um lugar relativamente seguro, e tanto quanto ele sabia, a sociedade ainda não havia colapsado completamente. Kang Yin podia perceber que a vida estava aos poucos retomando, e todos ali pareciam esperançosos. Alguns refugiados tentavam passar o tempo jogando jogos para se distrair. Um cientista tentou explicar o que havia acontecido em termos simples, pedindo-lhes para imaginar que um doce era a Terra. O pequeno planeta girava ao redor do Sol, cuidando de seus assuntos na galáxia, mas de repente, algo o atingiu. Ele até simplificou ainda mais para melhor compreensão. Depois explicou que, como todos sabiam, o mundo havia suportado 34 horas de terremotos contínuos, algo nunca visto antes. O mais peculiar foi que não houve grandes fatalidades. Era como se tudo tivesse sido simplesmente pausado. Em sua explicação, era como se alguém tivesse tranquilizado a Terra. Algo fisicamente impossível. Ele achou que, mesmo que alguns suspeitassem de um ataque de outros países, simplesmente não era possível. E notou que tudo parecia ter retornado aos tempos da dinastia Zhou, considerando até a possibilidade de alienígenas. A princípio, Caim pareceu acreditar na possibilidade, mas então sorriu, achando que era uma piada. O jovem então voltou à recepcionista e perguntou se havia uma maneira de descobrir onde estava sua família. Ela respondeu que não tinha como saber. Ela só conhecia as pessoas no terceiro abrigo de refugiados. Disse-lhe que a internet ainda não estava funcionando e que, até que essa forma de comunicação fosse restaurada, não havia como obter informações. No meio de sua conversa, o velho rádio pareceu captar uma frequência, e a garota tentou estabelecer comunicação. Canyon estava tentando falar com ela para saber de sua família, mas ela estava ocupada, e em certo ponto ficou muito frustrada com gangues escolares interferindo nos esforços para restaurar a normalidade. Foi quando ele lembrou as palavras da senhora idosa, que mencionou que os alunos estavam causando problemas. Ela pediu ao jovem para ficar ali para evitar encontrar os estudantes e permanecer fora de perigo. Ela estava se referindo à escola no terceiro cruzamento. Eles tinham transformado a rodovia em seu próprio paraíso. Desanimado, ele retornou ao seu lugar. Mas enquanto não soubesse o que havia acontecido com sua família, as coisas não estariam resolvidas. E ele pensou que os idosos estariam mais seguros lá do que nas ruas. Verificando os suprimentos em sua mochila e ajustando seu boné, ele deixou o abrigo. Ele estava indo à procura da senhora idosa que tinha sido tão gentil com ele. Passando por algumas bicicletas e notando que elas ainda estavam em boas condições, ele checou uma delas e começou a usar lá para se locomover. Um pouco mais à frente, ele percebeu que alguns estudantes estavam encurralando o velho que acompanhava a bondosa senhora idosa. Esse homem, por sua vez, estava segurando um pé de cabra, tentando se defender dos delinquentes juvenis. Vendo que o homem estava tentando se defender e que seus animais eram ferozes, eles acharam que ele era louco. O velho ordenou ao seu cachorro Levski que atacasse os agressores. O cão, mostrando os dentes, rosnou para assustar os garotos, que gritaram que o velho era insensato. Os olhos do protagonista se arregalaram. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. Ao fundo, parecia que algo o observava. Algo futurista parecia estar observando a cena, e particularmente observando Canyon. Os garotos que tinham sido afastados pelo velho e seus cães estavam contando o que havia acontecido. Enquanto isso, um jovem estava tentando comer um pedaço de bife. Eles relataram que tudo foi terrível, que o homem estava completamente insensato e que o cachorro tinha tentado morder Luz. O jovem, que parecia ser o líder, tentava mastigar o máximo de proteína possível, mas parecia difícil de digerir. Irritado com o resultado, o professor reclamou que estava sem gosto e emborrachado. O líder deixou muito claro que ele não era um aluno daquela escola, mas sim um adulto frustrado. Ele afirmou que todos os professores comiam carne por causa deles e que, no mínimo, ele deveria ser um bom cozinheiro. O professor explicou que a preparou exatamente como antes e que todos tinham dito que estava bom. O jovem ficou irritado e jogou a bandeja no ar, pegando o pedaço de proteína e forçando o professor a comê-lo. Outro membro do grupo,
com o cabelo vermelho espetado, disse ao professor que ele deveria ter cozinhado melhor. Depois de ensinar ao professor uma lição sobre modos, seu líder questionou por que eles voltaram de mãos vazias. Os jovens insistiram em contar ao líder sobre o perigo que enfrentaram quando tentaram enfrentar aquele velho. Ken-chan ouviu silenciosa e calmamente até ver um vídeo de um deles. Algo que ele não deveria saber, já que não estava lá. Seguindo seus instintos, ele pulou na mesa e perguntou ao jovem se ele estava dizendo que deveria fazer todo o trabalho duro. Apontando sua arma para ele, avisou-o para não relaxar depois de dar uma desculpa tão fraca. Ele perguntou se seu subordinado entendia a situação em que estavam. O mundo tinha se transformado em um campo de batalha. Após ouvir, o jovem de cabelo vermelho deu sua opinião e ordenou que outro fosse com ele desta vez. Enquanto discutiam, o professor, que havia sido forçado a comer a proteína, ainda tremia de medo. Seu líder colocou o pé na mesa, indiferente, dizendo a seu companheiro para parar de reclamar. Mudando-se para outro local, o jovem por respeito chamou a senhora idosa de vovó e estava preocupado com ela. Ele disse que tinha voltado após passar algum tempo no abrigo e achava que as ruas estavam muito perigosas, que ambos deveriam sair com ele. Enquanto isso, o protagonista olhou para o lado e notou que o velho estava chateado com os estudantes. Sendo educado, ele chamou o velho de vovô e pediu-lhe para ir com ele ao abrigo. No entanto, o velho ficou irritado e perguntou quem ele era e quem lhe dera permissão para interferir. A senhora idosa explicou que ele era o jovem que, apesar de ser um estudante, era uma pessoa muito boa. Citando Platão, o velho disse que a realidade era criada pela mente e, portanto, eles poderiam mudar sua realidade. Ele disse ao jovem que uma pessoa só pode viver pelo que acredita. O jovem tentou fazê-lo entender, mas a senhora idosa estava angustiada e pediu ao velho para levar o carrinho para o porão. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis. Ele pegou um pé de cabra e seus 2 cachorros, Soja e Hashi. A bondosa senhora idosa explicou ao jovem que seu marido tinha estado assim desde a primeira vez que tentaram sair, tendo sido constantemente assediado e ameaçado. Seu marido tentou fazer tudo sozinho. O jovem notou algo e olhou pela janela. Eles perceberam que os fabricantes de TR de antes haviam retornado. A senhora idosa estava muito preocupada com seu marido e perguntou o que eles estavam fazendo. O jovem disse que iria para fora ajudar. Os encrenqueiros tinham voltado, mas desta vez com reforços e estavam fortemente armados. O velho, cansado de ser perseguido, ordenou a seus cães que atacassem através do poder da filosofia. Mas aquele jovem de cabelo vermelho espetado era o mais cruel de todos. Ele golpeou o velho com um taco de beisebol. Imediatamente os cães saltaram para atacar, mas como os estudantes eram mais numerosos, conseguiram dominar os cães, prendendo-os. Task, o jovem de cabelo vermelho, perguntou ao velho onde estava o estoque de comida. Mentir não ajudaria. Ele já sabia que eles tinham saqueado alguns mercados. Era melhor cooperar. O velho mal podia acreditar no que estava ouvindo, mas o protagonista interveio entre eles. Sua intenção era boa, defender o velho desses encrenqueiros. No entanto, o jovem de cabelo vermelho reconheceu a presença de Kangan. Ele era quem o tinha colocado em coma. Apontando o dedo para ele, zombou do protagonista por ter acabado em coma vegetativo. Com medo, o jovem lembrou quando Jang Task e sua gangue o perseguiram na escola. Ele pediu ao velho para voltar para dentro, dizendo que lidaria com a situação. No entanto, seu oponente perguntou se ele já tinha esquecido como as coisas terminaram da última vez que tentou revidar. Kang respondeu dizendo que seu oponente sempre lutava com 2 ou 3 pessoas ao lado dele. O jovem de cabelo vermelho se ofendeu, pensando que Kengon estava subestimando sua força. O velho, inserindo-se na conversa, levantou-se, pegou seu pé de cabra e declarou que garantiria que eles nunca mais voltassem. Naquele momento, o jovem, agora mais focado em violência, golpeou o velho novamente, como se estivesse balançando um bastão. O jovem Kang, talvez vendo o velho desabar, gritou para verificar se ele ainda estava vivo. No entanto, o garoto ruivo assegurou-lhe que o velho que tentasse atacar novamente não receberia piedade. Irritado, o jovem gritou para o velho, dizendo-lhe para escutar e voltar para dentro. Então, ele moveu o corpo como se fosse dar um uppercut no oponente. O adversário apenas desviou e golpeou o protagonista no estômago, causando uma dor imediata e intensa. Enquanto ele se dobrava de dor, Jen Task aproveitou a oportunidade para pisar nele e, zombando, perguntou o que havia acontecido, já que ele não estava mais tão confiante quanto antes. Um dos caras que havia participado da emboscada à casa do casal idoso estava segurando o cachorro para que os outros 2 pudessem bater no velho. A mulher idosa angustiada correu para fora para tentar defender seu amigo leal. Ela perguntou ao jovem ruivo
o que ele estava fazendo e por que estava sendo tão cruel. Ele simplesmente a empurrou, fazendo-a cair no chão ao lado de seu marido, que perguntou se ela estava bem. Aquela mulher bondosa olhou para os garotos com olhos cheios de tristeza, perguntando-se por que, em vez de fazer o bem, eles escolhiam atormentar os outros. O choque de tudo foi demais para ela, e ela desmaiou nos braços do marido, deixando-o em pânico. Chorando, ele perguntou o que deveria fazer, insistindo que ela estava bem, que tinha que estar, já que tinha tomado todos os seus medicamentos. Vendo aquela cena, o protagonista ficou tomado de raiva, e uma súbita onda de coragem tomou conta de seu corpo. Mesmo em sua raiva, ele não podia lutar contra a pura maldade daqueles que só queriam espalhar o mal. Jane Task o golpeou várias vezes com um taco de beisebol. Ele também foi dominado pela fúria e disse que, se ele achava que podia derrotá-lo, isso era tudo o que conseguiria. Ele falou essas palavras enquanto batia repetidamente no corpo do protagonista com um taco de beisebol tantas vezes que o jovem parou de se mover, e nem mesmo seus gemidos de dor podiam mais ser ouvidos. Gradualmente, tudo o que restou foi o jovem segurando o taco de beisebol, o protagonista deitado no chão, ao lado dos cães. Por um momento, o garoto ruivo mostrou arrependimento, percebendo que tinha ido longe demais. No entanto, ele sabia que se não tivesse feito isso, teria sofrido um castigo ainda pior. Gritando para seus seguidores, ele ordenou que se apressassem e revistassem a casa do casal idoso em busca de comida. Os jovens obedeceram às ordens de Jane Task e começaram a vasculhar a casa em busca de suprimentos. Um deles olhou para o jovem inconsciente no chão, enquanto Jane Task parecia visivelmente exausto por tudo. Uma presença podia ser sentida. Embora tudo parecesse calmo, um barulho estranho pairava no ar. Uma figura futurista estava se formando na frente do celeiro até que sua figura se materializou completamente. Era exatamente a mesma presença futurista que havia procurado o protagonista no quarto do hospital. Essa entidade era acompanhada pelo que parecia ser equipamento de vigilância, monitorando constantemente os eventos. Ela sempre buscava sua atenção, e não importava o quanto ele tentasse ignorar sua presença, nunca funcionava. Rena sempre queria saber como suas aulas tinham corrido e se ele tinha ido bem nas provas. E sempre que via seu rosto machucado, perguntava se ele tinha se metido em problemas. Ele sempre inventava desculpas porque não queria que ela descobrisse que tinha sido espancado novamente por uma gangue da escola. Eles estavam sempre juntos, até durante os intervalos e no recreio. Sempre que ela suspeitava que ele tinha se envolvido em uma briga, ela o avisava que contaria à mãe dele. Ela dizia que ele não podia simplesmente sair por aí brigando, que precisava ficar saudável para se casar com ela um dia. Sua presença em sua casa já tinha se tornado rotina, e ela sempre usava a desculpa de pegar notas para estudar. Nem em casa ele conseguia escapar dela, já que ela era uma amiga próxima de sua mãe, que já a tratava como se fosse sua nora e lhe dava muitas responsabilidades sobre seu filho. Um dia, Rena estava na casa de Canaan quando sua mãe teve que sair para trabalhar. Gentilmente, ela disse a eles que tinha feito lanches e os deixado na geladeira, lembrando-os de comer depois de estudar. Ela também deixou instruções para que não brigassem, permitindo que passassem muito tempo juntos estudando. E, no meio dos estudos, ela às vezes simplesmente parava e o encarava, deixando-o incrivelmente constrangido. Nesse dia em particular, ela de repente se levantou e pegou um kit de primeiros socorros para aplicar pomada em seus ferimentos. Ele ficou impressionado com o quão bem ela sabia onde tudo estava em sua casa. Ela simplesmente disse que não era sua primeira vez ali e que era uma boa observadora. Depois, ela lhe disse para ficar parado enquanto aplicava a pomada no ferimento. Ela disse que não contaria à mãe dele que ele tinha brigado e avisou que era melhor ficar longe de brigas para não ganhar cicatrizes antes de se casar. Ela disse que ele precisava cuidar de seu corpo porque seu corpo pertencia a ela. Pouco a pouco, essas memórias desapareceram de sua mente e seus olhos recuperaram a vida mais uma vez. Ele olhou ao redor e viu que estavam sendo jogados de lado junto com os cães, enquanto o velho estava profundamente preocupado com sua esposa. Ela queria saber sobre as crianças e o estudante. Muito triste, ele lhe disse que o cachorro chamado Soja não tinha sobrevivido e que o outro estava lutando para respirar. Ele disse que tinha deixado o cachorro lá embaixo e perguntou o que deveriam fazer. Para se desculpar por sua teimosia, mesmo não estando bem, a senhora idosa estava preocupada com os animais e o jovem. Quando ela olhou para o lado, viu-o de pé segurando o cachorro e dizendo que ele ainda estava respirando. Atento, ele queria saber como o casal de idosos estava, após ter dado um susto neles. Depois de algum tempo, ele colocou a senhora idosa e seu cachorro dentro do carrinho que ela sempre empurrava. Ele puxava enquanto o velho tentava ajudar empurrando do lado. A tarefa não era fácil,
mas ele sentiu seu corpo inteiro tremendo e ardendo, sem saber como aquilo havia acontecido. Ele não conseguia respirar direito e não tinha forças, mas também não achava que estava gravemente ferido. Ele disse à senhora idosa para aguentar só mais um pouco. Já estavam quase lá, e um médico a esperava. Ela ficaria bem. Ele pensou que teve sorte, estava fraco e não sabia quando se tornar assim. Seus pensamentos o atormentavam, dizendo que ele era um fracasso, esmagado por sua própria fraqueza. Ele lutava contra a ideia de ter se tornado alguém fraco demais para se defender. Enquanto isso, em outro lugar, o som de um avião podia ser ouvido. A jovem, Hannah, olhou para o céu com esperança e falou com a mãe do protagonista sobre a aeronave voando baixo. Ela se perguntou se eles os tinham avistado de longe. A mulher disse que, quando viu o helicóptero, sentiu-se um pouco mais segura. As garotas simplesmente ouviam em silêncio enquanto a mulher falava, e quando perceberam que o homem no comando estava chegando, apressaram-se para tirar as roupas do varal o mais rápido possível. O líder Sing-chan era temido e odiado por muitas pessoas naquele lugar. Ele notou um movimento incomum no banheiro, e foi ver o que estava acontecendo. Era o jovem ruivo. O líder estava se perguntando quando o jovem voltaria, já que já sabia o que havia acontecido. Foi então que o jovem perguntou se ele se lembrava de Kangan. Desconfiado, ele perguntou por que ele estava trazendo isso à tona, mas não teve coragem de continuar falando. Então, o líder lhe disse para não dizer coisas estranhas. Após isso, o helicóptero já estava chegando, aparentemente distribuindo suprimentos. Ele ordenou ao jovem que se juntasse aos outros e pegasse alguns mantimentos. Disse que ia para o telhado e não queria ser incomodado. Depois de instruí-lo a lavar o rosto direito e parar de tremer, começou a subir as escadas. Infelizmente, não houve tempo suficiente para as duas mulheres saírem, e mais uma vez, o jovem encurralou a jovem Hannah. Ele percebeu que ela tinha acabado de tirar as roupas do varal, elas pareciam úmidas, e perguntou por que estavam sujas. Ele disse que elas deveriam lavar também as roupas dos homens, já que cheiravam mal. A garota retrucou, dizendo que eles mesmos poderiam lavá-las. O jovem argumentou que eles estavam ocupados protegendo o local e procurando comida. Ele queria saber por que aquela garota lutava de maneira diferente das outras, que acreditavam que o lugar era seguro sem medo. Ela respondeu que ele era quem decidia quem era forte ou fraco, e que eles realmente não sabiam se era seguro lá fora. A mulher mais velha puxou a garota pelo braço, pedindo-lhe para ir embora para que ela não se metesse em problemas com ele. Observando-a se afastarem, ele ajustou a cadeira com o pé e se sentou para olhar para o céu, falando consigo mesmo. Ele olhou para cima e declarou que protegeria aquele lugar. Enquanto isso, várias pessoas correram em direção ao helicóptero para coletar suprimentos. Uma jovem do terceiro abrigo perguntou a um jovem que parecia estar gravando algo se poderia assistir as imagens mais tarde. Ele explicou que a gravação não era muito boa e que só estava filmando para ajudar a reparar o helicóptero, caso fosse necessário consertar os sistemas de transmissão. O sistema de rádio seria reparado primeiro. Um pouco desapontada, ela disse que entendia. Depois disso, ela se despediu conforme o helicóptero deixava a área. Ela agradeceu aos moradores do abrigo por ajudarem a transportar a comida, e garantiu-lhes que manteria os portões trancados depois de verificar se as portas do armazém estavam seguras. Ela estava exausta e foi embora sozinha. No entanto, algo chamou sua atenção quando ele olhou, e percebeu que era o jovem que tinha desaparecido e repentinamente voltado. Ele observou enquanto Canyon socava as árvores. Parecia que ele estava treinando boxe, mas todo seu corpo estava envolto em bandagens devido aos hematomas que tinha recebido após se envolver com a gangue da escola. Treinando ali sozinho, ele pensou que sua autoestima era falsa, uma autoestima fraca, causada por aquele incidente. Agora, seu corpo tinha ficado mais fraco depois de tanto tempo inativo. Ele acreditava que estava ainda mais fraco do que antes, mas continuava exercitando. Achava que estava enlouquecendo e que poderia se quebrar. Naquele momento, ele se sentia como nada, assim como antes, enganando-se ao pensar que era forte. Mas, ao perceber que aquilo era mentira, ficou com medo. Esse foi o momento em que ele se submeteu aos outros. Ele acertava um golpe na árvore para cada memória que o constrangera. Havia o dia em que desmaiou à beira da morte, naquele dia também tinha sido impotente. Não importava se o mundo tinha virado de cabeça para baixo porque ele próprio se tornara nada debaixo daquela árvore, lançando soco após soco. Esses eram os pensamentos que passavam pela sua mente. Tudo enquanto era observado pelo recepcionista do abrigo, que achava que ele estava perdendo a cabeça. Meu observador era um jovem sentado, folheando um livro. Ele parecia incrivelmente entediado. Foi então que Kang se aproximou educadamente, perguntando se ele era o chefe de segurança de Wong Chong, já que ela tinha pedido para ele vir até lá. Ele agora estava diante dele, e os dois permaneceram imóveis.
observando. O homem sentado perguntou a Kang se ele tinha voltado a ver o tipo de guerra que o fazia parecer tão nauseado. Ele mencionou que já tinha visto o jovem antes, arrastando aquele carrinho. Pelo menos agora, ele parecia melhor do que antes. Kanyan comentou que tinha vindo para ajudar com os suprimentos, mas não fazia ideia do que deveria fazer. O homem sentado disse que era apenas uma forma de passar o tempo, assim como o que ele estava fazendo. Depois de conversar com o homem, Kang lembrou-se da jovem, que lhe dera boas notícias sobre seus pais. Ela disse que eles estavam ativamente procurando por ele desde o início, mas como a situação tinha sido terrível no começo, foram forçados a se mudar para outro lugar. Eles estavam seguros. Ele a agradeceu repetidamente por investigar. Ela disse que não era nada, mas ele continuou expressando sua gratidão. Então ela disse que, se ele realmente quisesse agradecer Vonla, poderia fazer algum trabalho agora que tinha se recuperado. Ela mencionou que já tinha falado com o líder da equipe, e ele estaria esperando por ele no armazém. Kang perguntou se ela também poderia procurar outra pessoa. O nome dela era Kwon Youngren, e ela tinha a mesma idade que ele. Ela lhe garantiu que, assim que tivessem o equipamento de rádio adequado, ela verificaria atualizações de outros locais. Agora ele também estava ali, entediado, sentado nas escadas, observando as pessoas passarem. Ele percebeu que todos pareciam gostar do líder da equipe de Kwang e se preocupavam profundamente com ele, até o chamando de irmão. Ele não gostou nada disso e exigiu que levassem o jovem com eles, já que ele fazia parte da equipe. Mas ainda não tinha recebido nenhuma tarefa. Os homens mais velhos perguntaram a Khan se ele estava se sentindo ferido e o que estava acontecendo com ele. No entanto, ele não queria ir com os homens que o estavam incomodando. Ele decidiu ficar ali, mantendo vigilância ao lado do líder da equipe. Visivelmente exausto, ele perguntou ao líder se ele queria trocar de lugar para que pudesse descansar lá dentro. No entanto, o líder recusou. Ele disse a Kang para entrar e deixá-lo sozinho. Kang se sentou novamente e continuou observando. Então, alguém apareceu e se apresentou como Wang Cheng, 39 anos. Além disso, ele era um completo mistério. Cain, assustado com o homem que estava tão perto dele, percebeu que ele tinha estado descrevendo o chefe, já que ainda era um recém-chegado. Caim queria saber por que o homem falava tão pouco e parecia ser o único responsável por guardar a área. O homem mais velho explicou que o chefe havia aparecido alguns meses após o tremor global. Ele nunca falava sobre o que havia acontecido no passado e se recusava a participar de conversas com os outros. Ele comia sozinho e agia como alguém que havia desistido da vida. Mas um mês depois disso, cerca de 10 ladrões de outro distrito apareceram fortemente armados, dirigindo um caminhão de carga. Todos se sentiram impotentes, mas o homem que passara um mês sem dizer nada, de repente em um momento de crise saiu, perguntou o que estava acontecendo e assumiu o controle da situação. Um por um, ele os colocou em seus lugares. Não importava que estivessem armados com bastões. Todos testemunharam como ele os derrubou, continuando a avançar. E depois que tudo terminou, o comandante enfiou a camisa dentro das calças e disse apenas uma coisa. Ele avisou que deveriam pelo menos pagar pela comida. E, mesmo depois de todo esse tempo, isso não havia mudado. Então, ele continuou contando ao garoto sobre os rumores. Todos tinham sua própria teoria sobre de onde aquele homem havia vindo. Olhando para o jovem, ele perguntou se havia algo em sua história que tivesse chamado sua atenção. Disse que queria escrever uma história baseada no que havia acontecido, mas não tinha certeza sobre o final. Em algum lugar distante, alguém estava deitado sob uma árvore quando outra pessoa se aproximou. Era o jovem ruivo, chamando e questionando por que, após dias desde a chegada do helicóptero, o cara ainda não tinha feito nada a respeito. Ele perguntou se ele estava esperando que ele fizesse o trabalho por ele. Foi então que o homem no chão trouxe à tona a aventura anterior, mencionando o casal idoso. O homem de cabelos longos, deitado no chão, usando uma máscara protetora sobre os olhos, explicou que os suprimentos foram transportados por um exército e que ele precisava encontrar o momento certo. Mas o jovem ruivo já estava agitado e não queria esperar mais. Gritando para chamar sua atenção, Zheng Mencha não gostou de ser perturbado e perguntou se o outro havia se tornado de repente um oficial. Jane Task, apesar de estar alterado e gritando com o homem deitado, não conseguiu fazê-lo se levantar. Levantando levemente sua máscara, o homem avisou que se ele se levantasse, as coisas ficariam feias. Ele também quis saber por quanto tempo o jovem ruivo planejava continuar bloqueando a luz do sol. Deixando sua discussão para trás e retornando ao abrigo, o jovem protagonista queria verificar como todos estavam.
O casal idoso que ele havia trazido para o abrigo ele carinhosamente chamava de vovô e vovó. Queria ter certeza de que estavam bem. Ele disse que ia sair para fazer guarda e voltaria logo. Caminhando pelo corredor, ao olhar para trás, viu um dos cães seguindo e mandou-o voltar para cuidar da vovó. O cachorro não parecia entender por que não podia ir junto, mas no fim, o jovem permitiu que o seguisse. Sentado nos degraus, observando o guarda-chefe, ele percebeu que, após alguns dias, suas emoções haviam se acalmado. A agitação dentro dele havia diminuído, e a raiva por ser tão fraco estava finalmente desaparecendo. Ele olhou para a mulher que havia assumido um papel materno para ele e pensou que as coisas estavam bem. Não tinha certeza do que poderia fazer, mas achou que viveria ali pacificamente por um tempo e depois se reuniria com sua família. Talvez até visse seu amigo Y novamente, já que provavelmente estava com seus pais. Pensando assim, sentiu-se tranquilo. Ele se assustou quando Wong Chong anunciou que ia se ausentar por 10 minutos e que o jovem ficaria de guarda. Ele disse que entendia e faria o que lhe foi ordenado. Anteriormente, ele sempre mantinha um olho atento em tudo, constantemente verificando portas e janelas. O tempo passou e ele não estava apenas ficando entediado, mas também sentindo-se desconfortável. Parou por um momento para olhar para o céu. A lua parecia capturar sua atenção naquela noite. Havia muitas estrelas brilhantes, e ele se perguntou se sua mãe também podia vê-las. Talvez até seu amigo pudesse vê-las também. Quando algo de repente fez seu coração disparar, foi o som de carros. Ao virar o corpo para olhar, um caminhão avançou em alta velocidade em sua direção, quase o atropelando. O caminhão avançou a toda velocidade, colidindo com o portão e arrancando as correntes e o cadeado. Tudo aconteceu tão rápido que, antes que ele tentasse se levantar, várias pessoas já haviam saltado de uma van e de um caminhão. Saindo do caminhão menor, estava o homem que estivera deitado antes, ainda com sua máscara pendurada no pescoço. Ele comentou que todos se moveram rapidamente, porque só tinham 2 minutos. Ordenou que começassem a borrifar combustível, e eles até jogaram o líquido em Kane também. Parecia que estavam formando um perímetro com o combustível. Gang Mansion, esperando alguma resistência, olhou para o jovem paralisado e avisou que as coisas estavam prestes a esquentar. Assim que o jovem encrenqueiro ateou fogo, tudo que o protagonista pôde fazer foi sair do caminho para evitar ser queimado fora do círculo de fogo, mas ainda dentro. Os intrusos estavam tentando invadir o armazém. Rapidamente começaram a retirar toda a comida que havia sido armazenada lá para os moradores do abrigo. Eram muitos, e estavam bem organizados. O jovem, percebendo que suas roupas estavam encharcadas de combustível, decidiu tirar sua jaqueta. Depois de fazê-lo, ele avançou contra um dos homens que estava carregando suprimentos. Derrubou um deles no chão, o que imediatamente atraiu a atenção dos outros. Ele parecia desesperado para impedir pelo menos um deles. No entanto, a sorte não estava do seu lado, e ele foi golpeado pelo líder, o homem de cabelos longos com uma máscara ao redor do pescoço. Gunman olhou para o jovem caído e perguntou se ele queria ser um herói. O jovem no chão implorou que devolvessem o que haviam roubado. Queria que devolvessem tudo porque aquilo não era deles, e ele estava lutando para se levantar. O líder do jovem, colocando a mão em sua cabeça, disse que não gostava quando as pessoas começavam a agir assim. Disse ao jovem para simplesmente ficar no chão. No entanto, o jovem começou a fazer movimentos como se quisesse lutar. Jiang Man percebeu que ele não entenderia, então decidiu ensinar-lhe uma lição. Golpeou-o severamente. Treinado em certas artes marciais, rapidamente jogou o jovem no chão. Ele avisou que, se ele movesse um único músculo, o eliminaria ali mesmo, sem uma segunda chance. Um dos caras informou que haviam terminado tudo, e o líder deu a ordem para partir. E assim que estava se preparando para sair, sentiu algo puxando sua perna. Olhando para baixo, viu quem era. Era aquele mesmo perdedor, implorando para que não levassem os suprimentos e os devolvessem. No entanto, ele disse que já estava acabado. O homem comentou que o jovem era persistente, mas aquela era a oportunidade perfeita. Ele precisava de um boneco de testes. Enquanto pegava algo dentro do casaco, ele avisou ao jovem que estava prestes a sentir algo chocante, algo que normalmente não experimentaria. Antes que pudesse terminar de falar, algo foi arremessado em sua cabeça. Parecia ser um livro. Isso causou um pequeno corte em sua testa. Irritado, ele perguntou quem tinha feito aquilo. O chefe de segurança se pronunciou, dizendo que tinha sido ele, e começou a tirar o casaco, deixando suas intenções claras. Ele então perguntou ao protagonista se ele realmente achava que os suprimentos valiam mais do que sua vida.
Gong-moon observou que já tinha ouvido falar desse homem antes, e sabia que ele estava ciente de suas habilidades de luta. Foi então que o chefe de segurança perguntou se ele estava disposto a lutar contra ele por isso. Ele tentou usar o mesmo movimento que havia usado no jovem anteriormente, agarrando-o pelo colarinho e tentando derrubá-lo no chão. No entanto, o chefe de segurança perguntou se ele estava usando judô, e disse que era fácil de contrapor. Ele agarrou o braço do jovem e imediatamente o golpeou com uma cabeçada no nariz. Depois, ele avisou aos outros que só diria aquilo uma vez. Queria que eles fossem embora e abandonassem as caixas roubadas. No entanto, o jovem de cabelos longos ainda não estava pronto para desistir. Ele puxou uma arma de dentro do casaco. Era uma pistola elétrica taser, que ele apontou e disparou contra o homem à sua frente, chamando de Velho Gezer, enquanto o homem desabava no chão. Ele começou a chutar seu corpo, perguntando o que deveria quebrar primeiro. No entanto, aquele jovem logo percebeu um barulho e alvoroço. Várias pessoas do abrigo começaram a aparecer. Rapidamente, ele entrou no caminhão menor, pronto para partir. Os dois veículos saíram levando todos os suprimentos roubados, deixando o abrigo vazio. Várias pessoas se reuniram ao redor dos dois homens caídos, e uma enfermeira estava prestando primeiros socorros a Kangan, que lamentava não ter conseguido defender a comida. Apesar disso, ninguém o culpava por isso. O chefe de segurança, Wang Cheng, o tranquilizou, dizendo que ele tinha conseguido ganhar tanto tempo quanto possível. Enquanto isso, em outro local, o jovem ruivo estava pegando algumas xícaras quando notou os outros chegando. Ele perguntou se aquilo era tudo o que tinham conseguido. Eram apenas utensílios e decorações. O jovem ruivo até brincou com outro, dizendo que, apesar de tudo, ele ainda tinha conseguido machucar o rosto. Então, ele foi falar com o líder sobre o que tinha acontecido. No entanto, um deles pediu que ele esperasse 1 minuto. Aproximando-se, sussurrou que tinha visto o cara que ele havia espancado antes e que parecia que ele ainda não o tinha matado. O homem, tremendo, jurou que naquele dia tinha acabado com sua vida com aquele pé de cabra. De volta ao abrigo, alguém estava explicando a Kang que, como eles tinham sido roubados antes, desta vez tinham enchido o armazém com suprimentos falsos e guardado a comida real em outro lugar. A recepcionista do abrigo perguntou ao chefe Wang se ele estava bem e disse que ninguém esperava que eles tivessem um taser. Eles comentaram que os jovens devem tê-lo encontrado em uma delegacia de polícia. A garota, satisfeita, anunciou que o novo canal de emergência finalmente estava de volta ao ar. Eles perguntaram se haveria algum anúncio, e ela disse que seria em 5 minutos. Eles correram para ligar o gerador. O noticiário informou que, dada a situação atual, ainda havia muito poucos cidadãos precisando de primeiros socorros. E enquanto os helicópteros de suprimentos voavam sobre suas cabeças, também captaram sinais de socorro da escola Ingan, que estava ocupada por um grupo armado e tinha sido filmada por 2 pessoas pedindo ajuda. Kya assistiu aquela transmissão com tristeza e percebeu que os que estavam enviando o sinal de socorro eram 2 pessoas muito familiares para ele. Sua mãe e seu melhor amigo estavam acenando para o helicóptero, fazendo um pedido. Aquela cena pareceu intensificar o estado do jovem, que piorava às vezes. Ele mal conseguia se defender na escola. Um jovem de cabelo vermelho estava sentado no que restava de uma sala de aula, pensando no que tinha feito quando continuou batendo até perder as forças, assistindo a vida de Kim desaparecer. E agora a notícia de que ele estava vivo, não havia como isso ser verdade. Ele pensou que eles não tinham visto nada. Foi assustado pela ideia de que poderia ser um fantasma. Começando a tremer, ele pensou que precisava encontrá-lo. Knight já havia caído, e no terceiro abrigo Kenan estava encostado em um canto da escada. O chefe Wang falou com o jovem, dizendo-lhe que deveria estar lá dentro, porque todos ainda estavam em choque. Colocando a mão no ombro do jovem, ele perguntou se ele o tinha ouvido. Ele não deveria estar aí fora até se recuperar. Mas quando Kang percebeu que tinha sido tocado, ficou assustado, virou-se para o lado e caiu pelos degraus. Alguém perguntou o que estava acontecendo, mas o jovem estava profundamente perdido em pensamentos sobre o que tinha visto. Era definitivamente Young Rin no telhado da escola. Ele tinha certeza de que era ela. Virando as costas para o homem, ele simplesmente saiu correndo. Wong apenas o observou partir, sem entender o que tinha acabado de acontecer com o jovem. Resmungando, ele voltou para dentro. Enquanto isso, o jovem pedalava sua bicicleta rapidamente, convencido de que algo tinha acontecido na escola. O noticiário tinha dito que a escola tinha sido tomada por alguém. Ela era uma prisioneira lá, mas ele não sabia por quê. Ele queria encontrar os outros estudantes e professores. Ao chegar à área, abandonou sua bicicleta e olhou à frente para os restos do Instituto Ingan. Ele podia ouvir alguns barulhos. Verificando o que era, ele notou alguém de guarda perto do muro, bocejando de tédio.
Observando os arredores, ele não conseguia acreditar que a escola tinha acabado assim. Parecia um esconderijo para ladrões. Ele notou que havia guardas nas duas entradas. Não fazia ideia de como entraria. Desanimado com o pensamento de não conseguir salvar Young Grim, ele foi repentinamente puxado por suas roupas. A pessoa que o agarrou o empurrou. O jovem foi empurrado contra a parede, e Jang Task até apontou uma lanterna em seus olhos, para verificar sua identidade. Jang Task perguntou como ele ainda estava vivo, ele precisava confirmar isso por si mesmo. Depois, exigiu saber por que Kang estava ali, e se ele tinha perdido a cabeça. Após soltá-lo, iluminando novamente seu rosto com a lanterna, percebeu que por algum motivo, Kang estava em boa forma física. Olhando para ele, Jang disse que tinha certeza de que desta vez acabaria com tudo, de uma vez por todas. Ele continuou insistindo em saber por que Kang estava ali. O jovem, pressionado contra a parede com a luz no rosto, não conseguia pensar direito. Ele perguntou ao jovem ruivo se ele tinha vindo sozinho. Essa pergunta surpreendeu Jang, mas o protagonista rapidamente tomou a lanterna de sua mão e a desligou. Perguntou se, além disso, ele não tinha trazido mais nada consigo. Após dizer isso, Kang atingiu Jang com um soco direto no nariz. Furioso, Jang disse que Kang tinha atacado primeiro, o que era um sinal de que finalmente havia reunido coragem. Ele também tentou revidar, mas Kang desviou. Ficando impaciente, Jang tentou aplicar chutes, mas eles também foram bloqueados. Ele perguntou se Kang estava insistindo em morrer. De alguma forma, o protagonista conseguiu contra-atacar e derrubar o jovem ruivo no chão. Ele pensou sobre como já não tinha mais o mesmo corpo de antes. Seus músculos haviam enfraquecido, e seu corpo ainda era frágil. Foi quando percebeu que não poderia vencer apenas com força bruta. Ele precisava das habilidades certas. O jovem no chão conseguiu acertar um chute na perna de Kang, seguido por um forte soco cruzado, que o fez recuar. Jang falou em seu comunicador, dizendo que Kang estava acabado. Chamou os guardas próximos e informou que estava no final da rua, perto do portão dos fundos. Mas, enquanto falava, foi atingido novamente. Seu transmissor caiu no chão, e o protagonista pisou nele, mantendo o pé firmemente no lugar. Imediatamente depois, Kang mostrou coragem ao golpear Jane várias vezes, pegando-o desprevenido. Após ser jogado no chão, Jane continuou recebendo golpes até que, em um momento, chamou o nome do protagonista. Agarrando o jovem ruivo pelo colarinho, Kang exigiu saber o que havia acontecido com a escola. Enquanto isso, dentro da escola, alguém estava acendendo uma vela. A colega de quarto de Young Grim perguntou onde ela estava indo. Ela disse que ia dar uma volta, mas a mulher lhe disse para não ir, pois, se fosse vista, poderia haver problemas. No entanto, Young Grim não via problema, já que eles não eram prisioneiros, então pegou a vela e caminhou pelos corredores. Ao ouvir um barulho, ela olhou pela janela e viu várias pessoas reunidas lá embaixo. Ela se perguntou se todos realmente estavam bem com aquilo, se estavam dispostos a permanecer na escola apenas porque o mundo havia mudado. Isso não podia ser verdade. Ela pensou que, pelo menos, deveria saber o que estava acontecendo no resto do mundo. Quando um guarda apontou uma lanterna perto dela, ele perguntou aonde ela estava indo. Ela perguntou se estava sendo espionada, mas ele lhe disse que só estava protegendo-a. Ele explicou que os outros concordavam com isso, e ela perguntou sobre aqueles que não concordavam. Era irônico ver que o mundo lá fora era perigoso, mas ela não tinha como saber, pois eles não a deixavam sair. Sentindo-se profundamente triste, como se nem estivesse em seu próprio corpo, ela declarou que tinha visto coisas terríveis. Não apenas ele, mas o mundo inteiro. Ela disse que precisavam de um sistema para sobreviver, que as regras eram necessárias. Tinha certeza de que o poder tinha subido à cabeça deles. Mesmo assim, estava determinada a sair. No entanto, o jovem agarrou seu braço, chamando-a pelo nome. Irritada, ela lhe deu um tapa no rosto e disse para não tocá-la. Perguntou quem lhe dera autoridade sobre ela. Acrescentou que, pelo que tinha visto, tudo o que eles queriam era construir um reino e governar sobre eles. Naquele momento, ela ouviu a voz de Jang Task no rádio, pedindo reforços e dizendo que estava no final da rua, perto do portão dos fundos. Ela perguntou se ele ia ajudar. Ele respondeu que não era seu trabalho fazer isso. Seu trabalho era simplesmente guardar aquele corredor e mandá-la voltar para dormir. Enquanto isso, do lado de fora, a luta estava se desenrolando. Os dois jovens pareciam igualmente habilidosos enquanto trocavam golpes. Mas ao ver uma oportunidade para acabar com o adversário, Jane Task pegou um tijolo caído no chão e, balançando-o para cima, atingiu a cabeça do jovem várias vezes, dizendo que queria que ele parasse de viver. Kang, bloqueando os golpes com as mãos envolvendo a cabeça, pensou que seu corpo ainda sentia indiferença. Mesmo assim, ele avançou para o jovem.
agarrando-o pela cintura e o jogando no chão novamente. Ele achava que conseguia ver os movimentos e sabia como contra-atacar, mas seu corpo não fazia nada. Invocando sua força de vontade, avisou que se fosse contra Jang Task, ele lutaria de volta, mesmo com seu corpo quebrado. Em um acesso de fúria, conseguiu aplicar outro soco cruzado no rosto de seu oponente. No entanto, ambos caíram no chão, exaustos. Momentos depois, enquanto o protagonista se levantava, ele disse ao jovem para se recuperar rapidamente e perguntou o que estava acontecendo. Mas, ao olhar para o lado, o jovem ainda estava deitado no chão. E ao lado dele apareceu alguém enorme, perguntando quem era esse cara. Quando Caim olhou para cima, percebeu que era Emmett Wong, alguém que reconheceu. Ficou assustado e perguntou se ele era da mesma escola, pois tinha certeza de que já tinha visto aquele rosto em algum lugar antes. Dentro da escola, Young Rain, após tentar sair sem sucesso e falhar, retornou ao corredor. Pensou que não podia simplesmente ficar parada enquanto não sabia o que havia acontecido com o resto do mundo. Acreditava que, mesmo que tivesse que persuadir os outros, encontraria uma maneira de sair. Então, alguém agarrou sua mão. Surpresa, ela olhou e viu que era seu professor, chamando-a junto com outras pessoas. Eles imploraram para que ela não fizesse isso. Disseram que o mundo lá fora era assustador e que era mais seguro dentro da escola. Disseram que seus amigos estavam os protegendo. Mas todos tinham a mesma aparência. Corpos vazios, desprovidos de vida. Do lado de fora, Kang, após lidar com o jovem ruivo, agora estava sendo brutalmente espancado por Minda Wong, que tinha uma força muito além do normal. Para ele, era fácil bater em um oponente enfraquecido como Kang. O protagonista pensou que não poderia lutar contra esse cara, mas ainda carregava contra ele toda vez, mesmo sendo atingido várias vezes. Ele se recusava a desistir e suportava golpe após golpe. Não importava o quanto tentasse, ele sentia que não poderia vencer, enquanto o jovem alto continuava avançando em sua direção, dizendo que ele era realmente bom em levar surras. Mas Kang continuava pensando em seu amigo dentro da escola. Mesmo que seu oponente fosse extremamente forte, ele ainda não tinha desistido, e enquanto tentava se levantar novamente, ouviu uma voz em sua cabeça perguntando o que estava fazendo em uma luta que ele claramente não poderia vencer. Minda Wong de repente se lembrou de onde tinha visto Kang antes, mas enquanto o protagonista se preparava para se levantar, ele pareceu notar a presença de outra pessoa, e pensou consigo mesmo que este era o fim. Olhando para cima, percebeu que Mondo Wong também tinha ouvido o som. Vendo seu oponente distraído, Kang aproveitou a chance para correr. Quando Mondo Wong notou, gritou para que ele voltasse, mas já era tarde demais. Kang já havia ganhado alguma distância. Enquanto corria, ele continuava pensando no que estava acontecendo, convencido de que realmente havia perdido a cabeça. Tentando afastar esse pensamento por um momento, pegou uma bicicleta do mercado para escapar, pedalando tão rápido quanto podia. Sabia que não podia fazer nada sobre a situação naquele momento, mas retornaria assim que estivesse pronto. Mas enquanto pedalava, algo aconteceu, e quando olhou para trás, não conseguiu evitar o que estava à sua frente. Ele acabou caindo da bicicleta. Ainda no chão, tentando se levantar, ele suava e tossia muito. Olhando à frente, algo à distância parecia incrivelmente inacreditável. Mesmo olhando diretamente para aquilo, ele não conseguia compreender o que era. Parecia um ser futurista flutuando e aparentemente armado. Ele também não conseguia ver seu rosto, pois usava algo como um capacete. O ser também parecia ter uma cauda algo além de qualquer coisa que o protagonista poderia ter imaginado. Por mais difícil que fosse de acreditar, algo surreal estava bem à sua frente, e aquele ser perguntou se ele estava recebendo o feed de comunicação. Sem saber o que isso significava, ele perguntou o que era. Foi informado de que era a Unidade de Observação 19. Esses eventos ocorreram apesar de ser considerado um organismo complexo impróprio. Kangen, aterrorizado, tentou dizer que não fazia ideia do que o ser estava falando. No entanto, o procedimento de observação estava sendo encerrado, e uma luz brilhante atingiu-o, derrubando-o no chão, enquanto a entidade flutuante emitia luz. Enquanto isso, no Instituto Ingan, onde guardava do lado de fora, ele desprezava os garotos que estavam dentro. Praticamente tinha um banquete de comida suficiente para alimentar muitas pessoas. O líder disse a Shang Manchen que coisas assim aconteciam e que ele só precisava prestar mais atenção na próxima vez. Sua conversa à mesa estava cheia de xingamentos e insultos, com Ining zombando de Gang Manun. O chefe o defendeu, dizendo que ele havia se saído bem até aquele ponto e que deveriam parar de incomodá-lo por um erro.
Então, ordenou ao cara do laboratório que buscasse outra caixa de kimchi e mais água. O jovem ruivo lhe disse para se apressar e avisou para nem pensar em roubar algo do depósito. O líder notou que seu rosto estava machucado. Foi quando ele disse que havia lutado contra 3 pessoas de uma vez, mas que não era nada digno de menção. Acrescentou que, se ele parecia mal, não conseguia imaginar como os outros tinham terminado. Yang também começou a provocá-lo. O pobre rapaz que havia acabado de entregar a água não conseguiu segurar um sorriso discreto e foi imediatamente repreendido. Mendel W queria saber como as coisas estavam lá fora. Muitos professores e alunos estavam felizes, outros curiosos sobre a situação, pensando que talvez não fosse tão perigoso lá fora, já que tinham visto o helicóptero. Embora seu chefe fosse difícil de lidar, ele parecia triste ao lembrar o que aconteceu quando o mundo desabou. Disse que eles eram peça-chave em tudo isso, protegendo e controlando aquele lugar. Jan Tazik, vendo que não havia mais nada a discutir, anunciou que estava saindo e deu um passo para fora. Bem na sua frente estava o cara do laboratório, o que usava óculos. O jovem perguntou se ele precisava de algo, mostrando sua dominância. Jane agarrou pelo cabelo e pressionou um garfo contra sua bochecha para afirmar controle. Perguntou se o garoto achava que era algum tipo de palhaço ali para entreter os outros. Mas então seu líder, Song Chan, apareceu do lado de fora e perguntou o que ele estava fazendo. Ele repreendeu o jovem ruivo, lembrando-o de que tinham poucos trabalhadores, e disse ao assistente do laboratório para ficar alerta. Depois que Song Chan saiu, o jovem ruivo demonstrou nenhum respeito. Irritado, ele golpeou o assistente, garantindo que ele permanecesse na linha. Deixou claro que um executivo dessa operação não podia ser tratado como piada. Mais uma vez, ele chutou o jovem e perguntou se Jan Tazik parecia engraçado agora. Um pouco depois, o jovem assistente estava de joelhos diante do homem ruivo, implorando por perdão. Enquanto isso, a situação no terceiro abrigo era diferente. As coisas pareciam calmas e organizadas. As pessoas permaneciam comunicativas. E apesar de tudo, pareciam esperançosas e solidárias umas com as outras. Eles disseram ao chefe Wang que sempre cuidaram bem da pessoa que ficava do lado de fora, protegendo-os. Assim que ele assumiu seu posto, o cachorro se aproximou dele, aparentemente tentando chamar sua atenção, como se quisesse que Juan o seguisse. O homem achou aquela manhã muito incomum. Quando chegou ao local onde o cachorro havia parado, pensou que algo devia estar errado, e olhou ao redor. Então, quando olhou para um canto, notou o jovem e o cachorro encarando, como se pedissem ajuda. Huang Shan o carregou para o que parecia ser uma enfermaria. E quando o protagonista acordou, ele caiu no chão. O homem comentou que, mesmo ao acordar, ele conseguia causar confusão, era um hábito seu parecer um corpo sem vida. O jovem já entendia o que estava acontecendo e tinha certeza de que havia encontrado algo enquanto escapava. Levando as mãos ao rosto, ele se perguntou se tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Tremendo, ele se desculpou e explicou que havia tropeçado. Wong Cheng disse que, já que ele estava acordado, poderia muito bem se levantar. Desde que limpasse o armazém à noite, ele usava aquele lugar para dormir durante o dia e evitar outras pessoas, deixando claro que o colchão era dele. Após dizer isso, ele se virou. Kang estava tentando remover o soro do braço, quando o homem lhe disse que ele era bom em levar surras. No mínimo, ele poderia fazer alguns exercícios, já que já tinha inventado a desculpa de cair pelas escadas. Ele achou que a verdadeira habilidade do garoto era escapar da morte, considerando que parecia que ele havia passado por várias guerras lá fora. Kang Yan notou a recepcionista do abrigo, que perguntou se ele estava bem. Ela quis saber o que ele tinha feito na noite anterior, já que estava todo machucado, e assumiu que ele tinha um hábito estranho. Explicou que, como não havia assentos disponíveis no ônibus de transporte, ela o listou como uma pessoa ferida. Mas ele era, de longe, a pessoa mais ferida ali. Isso só para ajudá-lo a encontrar um lugar seguro com sua família. Ele achou que era um milagre ter acordado do coma em primeiro lugar, mas o que poderia fazer com um corpo tão fraco? Seria melhor encontrar pessoas que pudessem ajudar a escola no abrigo geral, mas mesmo tentar isso era difícil. Ele perguntou ao chefe se ele planejava pegar o ônibus de transporte. O chefe respondeu que não estava ferido e que já havia concordado em ficar lá até que todos fossem retirados da zona de perigo. Com um olhar triste e vazio, como os outros, ele disse que, dada a situação do mundo, era melhor permanecer ali, especialmente porque não tinha família. Ao ouvir isso, C se sentiu envergonhado por seu próprio comentário. Mesmo quando se deitou, não conseguia dormir. Ele continuava pensando em Yang Ren, presa na escola com pessoas perigosas. Ele sabia que a gangue da escola provavelmente havia assumido o controle e que seu líder era Teng Chan.
Quando a manhã chegou, ele começou a correr, sentindo-se como se estivesse perdendo a cabeça. Havia uma raiva dentro dele fazendo seu sangue ferver a cada passo. Mesmo após correr por muito tempo, isso não diminuiu. Sentando-se para comer, ele continuava pensando em quanta sede de vingança sentia. Estava profundamente perturbado. Havia tantas emoções girando dentro dele que ele nem conseguia nomeá-las. Ele se exercitava até perder o controle, tentando suprimir o impulso dentro de si. Pensou que não havia nada que pudesse fazer no momento. Cheng ocasionalmente passava e observava o jovem, que mais uma vez estava socando uma árvore. Quando chegou a hora de partir, uma multidão estava esperando do lado de fora para ser transportada. O representante do abrigo falou através de um megafone, anunciando que o ônibus chegaria em breve e pedindo aos líderes dos grupos que se reunissem. Kanian correu até o chefe de segurança, que ficou surpreso por ele ainda não ter ido embora. O jovem queria agradecer-lhe por todo o cuidado que havia mostrado e por cuidar do cachorro também. Ajoelhou-se e falou com o cão, dizendo que não podia ir agora, mas voltaria em breve e pediu-lhe para ficar seguro. Assim que chegou, uma fila foi formada. O militar também estava lá. Ele pensou em encontrar outra opção, enquanto o guarda estava de vigia, e o cão permaneceu ao seu lado, claramente entristecido pela ausência de seu amigo. Às vezes, o cachorro gemia. O guarda lhe disse que ele não era seu dono e que não deveria causar problemas. Apenas ficar calmo. O cão, desanimado, só podia lamentar o fato de ter perdido o casal idoso, seu irmão canino, e agora, seu amigo. Então, ele de repente ouviu um som familiar, o que deixou o chefe Wang em alerta máximo. Quando viu o jovem parado à sua frente, ele perguntou o que ele estava fazendo ali, já que o ônibus tinha partido algum tempo atrás. O jovem disse ao chefe de segurança que havia treinado em esportes, entre eles taekwondo, kendo e boxe. No entanto, ele só tinha sido um lutador decente quando era mais jovem, antes do coma. Ele lamentou que seu corpo havia ficado fraco e lento, apesar de todo o treinamento duro para voltar à sua forma anterior. Ju pausou, olhou para ele e perguntou qual era o ponto. Kang explicou que queria que ele o ensinasse a lutar.